Bom, no meu post anterior eu falei muito sobre a dívida pública, falei até da questão do déficit gêmeo, quando a gente tinha lá ali no início do Plano Real, né, um déficit nas contas públicas e um déficit nas contas externas. Felizmente, muito felizmente, hoje, se a gente tem um problema nas contas públicas, tem uma situação muito confortável nas contas externas. E a tendência é que isso melhore ainda mais ao longo desse ano 2024. Em 2023 a gente fechou com déficit em conta corrente. O que é o déficit em conta corrente? Se você pega todo o movimento de mercadorias com o exterior, todo o movimento de serviços com o exterior, serviço aí incluindo pagamento de juros, transportes, remessas, turismo, contratação de equipamentos, aluguel de equipamentos, pagamento por marcas e patentes, quer dizer, tudo que é tipo de serviço, a gente junta tudo e vê quanto entra e quanto saiu. Países como o Brasil tendem a ter essa conta deficitária. Como é que cobre isso? Atraindo investimento externo ou então se endividando, buscando financiamento. Uma economia brasileira fica numa situação muito confortável se tem um déficit em conta corrente inferior a 1,5% do PIB. Você com 1,5% do PIB de déficit em conta corrente, você dorme tranquilo, porque dificilmente o fluxo de investimentos estrangeiros é inferior a isso. Então você cobre esse volume, esse desequilíbrio muito fácil, sem precisar até de financiamento, embora seja normal empresas e o próprio governo, né, renovar sua dívida em moeda estrangeira para ter negócios lá fora. Enfim. E a gente ainda tem uma reserva de 350 bilhões de dólares, né? Muito dinheiro para uma situação de emergência. O que é que está acontecendo? O déficit em conta corrente está diminuindo por conta do avanço das nossas exportações. As exportações brasileiras entraram ali num espaço, né, que foi aberto muito pelas essas crises recentes do mundo, e a gente tem conseguido exportar muito minério de ferro, muitos minérios de maneira geral, petróleo, tem exportado também os produtos do agronegócio, ainda com alguma participação de produtos industriais, manufaturados. Para que mercados? China, alguns mercados na Ásia, né? A Ásia hoje tem um peso grande nas vendas brasileiras, Estados Unidos, União Europeia e Argentina. Esses países aqui respondem por uma parte expressiva das importações. Também vêm desses países, geralmente. A gente cresceu muito para o México, a nossa venda também, no ano passado, e esse ano, pelo que a gente viu até agora, no mês de janeiro, vamos talvez ultrapassar o superávit comercial recorde de 2023, que foi quase 100 bilhões de dólares. Esse vetor externo, como eu já disse aqui em outros posts que eu fiz sobre o prognóstico para a economia brasileira em 2024, vai ser um dos vetores de alavancar a economia brasileira, né? Isso vai fazer com que o Brasil não tenha uma situação complicada em relação ao exterior, né? Você vai continuar vendendo o que puder. Do lado das importações, até é possível que a gente mantenha o patamar atual, mas não aumente as importações, porque está havendo alguma substituição em muita coisa. Por exemplo, a gente importa muito óleo diesel. Uma parte desse óleo diesel vai ser substituído por biodiesel no Brasil, porque esse biodiesel é misturado ao diesel. A gente também vai importar menos gás natural, né? Então a conta de combustível provavelmente não vai crescer, pode até ser que ela diminua um pouco. Parte fertilizante também, que a gente estava pagando caro por causa da crise na Ucrânia, esse ano provavelmente vamos gastar menos com importação de fertilizante, até porque o
O Brasil está buscando caminhos alternativos para a gente não ficar na dependência da Rússia, por exemplo. É um país complicado, né? Muito complicado, embora seja hoje o nosso maior fornecedor de diesel. Então, do ponto de vista das contas externas, se a gente é o que tranquiliza um pouco em relação ao problema fiscal brasileiro, né? A gente tem, pelo menos nessa área, não vai ter dor de cabeça, é muito pouco provável que o dólar em relação ao real se desvalorize, né? Ou que se valorize em relação ao real. A gente deve ficar com isso aí na faixa de 4,90 a 5. E isso vai ajudar no combate à inflação, né? Porque a China também está ajudando um pouco nisso, né? Os preços da China estão caindo, né? Então a gente, quando importa de lá, está pagando cada vez menos, já que a nossa taxa de câmbio está mantida estável. Bom, então, se por um lado a dívida pública é uma dor de cabeça hoje no mundo e no Brasil, por outro lado, essa questão das contas externas, que sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles, não é um problema e a gente pode dormir tranquilo, ao menos em 2024.